Nação, a situação complicou para o Bruno Henrique, foi condenado pelo STJD com 12 partidas, 12 jogos de suspensão. Vamos aqui analisar o Pascoal, o Zé Elias falando aí sobre, o Zinho também falando sobre essa situação do Bruno Henrique. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sininho das notificações. Créditos e ESPN, bora para as notícias do Flamengo. Vamos falar de Flamengo, de Bruno Henrique. Havia um temor por parte da torcida dele pegar uma suspensão muito severa, foi julgado hoje pelo STJD, pela suspeita de manipulação de jogos. Zinho, 12 jogos de suspensão apenas, e é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos, mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, Zinho? Eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, o Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que 12 jogos e principalmente a multa financeira, acho pouco, Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, assim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, e que parecidos, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina, além, desculpa ter mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte. Esses jogadores ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba, também um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil. Costuma jogar Série A ou Série B, Sim. Na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa. O Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele
até agora, não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. Uhum. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também confesso que fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, né? Todos, Não, aí vai para o pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa, o tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. Tá certo. Fabrício, minha criança, acho que você não percebeu, você tá falando aqui no meu... agora parou de falar no meu ouvidinho. Tá na resenha lá, Ele tá falando contra a justiça comum. Eu imaginava que outra novela muito menos séria, que terminou só meia-noite de anteontem, meia-noite... Bruno Henrique vai ser punido apenas no Campeonato Brasileiro, vai jogar a Libertadores da América. Como é que fica essa situação? O certo é que ele não pode participar de 12 partidas. E olha, o entendimento do Flamengo e da defesa do Bruno Henrique é que a punição por jogos não tem abrangência internacional. Portanto, BH estaria livre para jogar a Libertadores, mesmo com a punição. Já no entendimento da Procuradoria do STJD, a punição vale para todas as competições. É isso, né? Mas a situação é a seguinte: normalmente acontece o julgamento, sai o veredito, a punição é aplicada. Num primeiro momento, vale para as competições organizadas pela CBF, ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar. Se o jogo da Libertadores fosse hoje, ele poderia jogar. Mas o que acontece? A CBF comunica a Conmebol e comunica à FIFA que há uma punição em relação a determinado atleta. E aí eles acatam esta punição. Eles recebem essa punição e passam a tê-la também nas suas normas. Ou seja, isso vai acontecer. A CBF, depois da decisão do STJD, ela irá comunicar à Conmebol que o Bruno Henrique está suspenso por 12 partidas. E aí ele não poderá jogar. Só que entra um outro detalhe nessa história, que é uma expressão muito conhecida de quem acompanha o noticiário esportivo: efeito suspensivo. Cabe o recurso. E o Flamengo,
até como praxe, irá fazer isso. Irá entrar com o recurso e pedir o efeito suspensivo para o Bruno Henrique. E aí o que acontece? Se este pedido for aceito, se for acatado, ele pode imediatamente voltar a jogar. Até que o novo julgamento seja marcado para a definição em segunda instância. Então, estamos trazendo aqui um panorama do que provavelmente acontecerá. Flamengo vai entrar com o pedido para o efeito suspensivo. A defesa do Bruno Henrique entrará com o pedido para o efeito suspensivo. E pelo que a gente acompanha aí em diversos e diversos casos, anos e anos, o efeito suspensivo, ele é, na maioria das vezes, concedido. Perfeito? Então, esse é o panorama da situação de Bruno Henrique. No momento, suspenso por 12 partidas e pagando uma multa de R$60 mil. Flamengo está na data FIFA, volta aos treinamentos amanhã e o Bruno Henrique poderá normalmente treinar com os seus companheiros. A suspensão dele é para jogos. Nada impede o Bruno Henrique de trabalhar no dia a dia no Flamengo. E ele lá estará, trabalhando, cumprindo o seu papel. Em relação à participação de jogos, vamos aguardar o posicionamento que vai acontecer de um efeito suspensivo, se vai ser concedido, se não vai ser concedido, né, para sabermos quando Bruno Henrique poderá estar novamente à disposição. Ficou bem claro? É isso aí. Essa é a situação do Bruno Henrique, pessoal, né? É isso aí. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer a partir de agora. Ele vai se pronunciar e a gente vai trazendo para vocês as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então tá aí o Bruno Henrique, nesse momento, condenado 12 partidas de suspensão pelo STJD. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.